Olá, meu nome é Luciane e esse é o canal Coisas de Casa. E hoje eu vou ensinar a fazer, na verdade, só uma sugestão de uma decoração para porta. No caso aqui eu estou usando uma peneira, mas pode ser uma guirlanda, um tronco de madeira flexível, o que for. No momento eu vou ensinar a fazer este ninho de ovinhos. É o primeiro passo para poder montar depois esse arranjo. Nós vamos precisar de um potinho. Aqui eu tenho cordão, aqui no meu caso é de juta. Eu sempre costumo, todo o trabalho que eu faço com juta, que eu tenho que cortar e desfiar, eu sempre guardo os cordões. Então, o que poderia ser um lixo para mim sempre tem uma utilidade. No caso, são esses cordões, cola quente, pistola, papel filme. Eu costumo também usar para preencher o ninho esse tipo de material que eu conheço como barba de bode, outros conhecem como barba de velho. A gente costuma usar muito para fazer plantas, de colocar nas plantas das orquídeas, nas bromélias. Aqui no caso também eu tenho algumas peninhas, que aqui eu tenho essas peninhas porque eu desmontei, na verdade, um espanador de penas, para mim poder conseguir ter essas penas diferentes, mas nada impede de ser uma peninha de passarinho no próprio quintal. Vou forrar o potinho inicialmente com o PVC, que é quando usar cola quente, não grudar no vidro, e sim no plástico, que vai ficar como uma proteção. O que vamos fazer? Vamos dar um pinguinho de cola, colar as pontinhas. E fazer algumas voltinhas para que ele fique firme no fundo do copinho aqui, do potinho. E aí então é vir pôr cola e juntando. Se quiser que fique mais grossinho, dá uma enroladinha assim com o dedo, que aí ele vai ficando mais forte, mais cheio. Eu vou tirar o plástico. Poderia fazer mais alto, mais baixo. Eu gosto assim, que pelo menos ele não fica muito alto, mas também não fica muito baixo. E como é para uma peneira, ela não precisa ficar muito grande. Prontinho. Agora eu vou tirar esse excesso de plástico. Corto bem rentinho, posicionar. Aqui dentro, dou até uns pontinhos de cola para ele não soltar. Como eu tenho as peninhas aqui, eu vou fazer umas forrações e coloco elas, beleza, só assim no próprio matinho. E aí é só pôr os ovinhos. Os ovinhos, eu tenho uns ovinhos que eu comprei o ano passado, que era para brincar com as crianças, e coloquei os ovinhos como caminho. Só que assim, ele é de isopor e eles eram amarelinhos, eu pintei de branco.
Mas também dá para fazer de bolinhas de papel alumínio. Você faz a bolinha no formato do ovinho e depois você pega cola, e pode ser papel toalha, pode ser papel higiênico, e você põe uma parte de cola, vamos supor, para cada duas medidas de cola, uma medida de água. Mistura, deixa ele ficar meio que cremosa, na verdade, né? A cola vai ficar mais cremosinha. E aí então você vai colando esse papel, fazendo como se fosse uma decopagem mesmo, né? E aí vai fazer o fundinho branco, e aí depois é só pintar na cor que quiser. No meu caso aqui eu tenho essas bolinhas de isopor, então eu vou colar elas que eu já pintei. Elas de branco, elas eram assim, amarelas. Mas aí eu preferi então pintar de branco. Então pintei todo de branco e fiz um chapiscado de preto com escovinha de dente. Nada mais, eu umedeço a escovinha de dente, retiro o excesso e com o próprio dedo faço o chapiscado das bolinhas, que é como tá aqui no amarelinho, mas eu fiz tudo no branquinho. Aí eu venho aqui e coloco meus ovinhos. Só que eu só vou deixar para colar os ovinhos quando eu colocar na guirlanda, porque o que acontece? Lá na hora dá para ver como é que fica e a melhor maneira, melhor posição. Bem, então vamos precisar para fazer esse arranjo uma peneira ou então uma guirlanda, né, o que tiver em casa. No caso, é esse o propósito de fazer com o que tem em casa. Aqui eu tenho uma fita de juta que tá com uma renda costurada de um lado, mas pode ser só a fita de juta, que no momento é o que eu tenho. Algumas flores, nesse caso as minhas já estão soltas porque eu desmontei um arranjo que foi usado no casamento da minha filha, e então eu aproveitei as florzinhas e guardei elas, e alguns galinhos de verdinho. Aqui é como se fosse uma era, mas pode ser qualquer tipo de verdinho, é só para fazer o fundo. Então eu vou começar a pegar minha peneira e eu vou olhar melhor posição. No caso, essa aqui é a melhor posição para mim poder colocar as plantinhas, as florzinhas. Então eu vou pegar os galinhos verdinhos, escolher os que estão melhorzinho, e eu vou começar a distribuir para mim poder ver como fazer esse arranjo. Então eu vou pondo as pontinhas assim para dentro, que eu vou preenchendo e vou dando um toque. Aí é muito pessoal, mas a sobreposição das folhas são sempre as mesmas. Você vai encontrar um espaço, vai colocar, eu sempre coloco a peneira furadinha, dá para mim colocar ela encaixadinha aqui no caso. Se não, você vai colocando com alfinetinho ou amarrando, ou alguma coisa que tem em casa, só para poder montar mais ou menos o que você deseja. Aí eu vou pôr, no caso, as minhas flores praticamente já estão coladas nas folhas, mas nada impede também de você montar a sua composição. Eu quero ver onde eu vou pôr o meu ninho. Quero pôr o meu ninho aqui. Mas aí, conforme vai montando, a gente vai mudando, né? Não existe o certo ou errado, existe aquilo que você vê e o que você gosta. É assim que você gosta? Tá mais bonito de que jeito? Você vai fazer como achar que fica mais bonito. Usar a sua criatividade usando o material que você tem. E agora eu quero preencher um pouquinho desse lado.
Agora eu vou posicionar os ovinhos, posição que mais me agrada. Geralmente sempre eu faço isso, eu faço um testezinho antes, feitinho nosso arranjo. Agora vamos fazer o laço. O laço, eu vou fazer um laço bem simples mesmo, porque eu tenho que poupar material, né? Então, um laço normal, não muito grande, apenas para fazer uma gracinha no acabamento lá em cima. Como a peneira ela já tem os furinhos, eu vou passar o cordão entre os furos. Eu já deixo esses cordõezinhos aqui, que aí na hora de pendurar na porta, eu amarro e tiro depois o excesso. E aí é só arrumar o lacinho da melhor maneira possível. E tá feito o arranjo para pôr na porta de casa. Agora eu tenho essa daqui, e se no caso você achar que fazer um ninho dá muito trabalho e você tem uma dessa pronta, é ótimo. Por quê? O que podemos fazer é usar as folhagens, qualquer folhagem verdinha, qualquer que você tenha em casa, e aí então podemos cobrir. Aqui no caso eu vou colocar no aramezinho para poder dar mais ou menos uma... Eu gosto muito de dar essas voltas assim, né? E deixam mais charmoso. Mas se não tiver muita folhagem, aí é somente usar cola. Vou determinar um lugar para me pôr o laço. Então, no meu caso, eu vou pôr o laço aqui, que já tá bem falhada. Então, eu vou cortar isso aqui para poder completar para cá e deixar o espaço do laço. Geralmente eu gosto muito de amarrar meus laços para eu não perder. Que aí você amarrando, você pode depois aproveitar ele para outras coisas. Quando você cola, ele geralmente fica marcado e fica feio. Então eu sempre gosto de amarrar. Também é uma outra dica de... E assim ficou o arranjo de porta, uma peneira e uma guirlanda.